Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar as noções essenciais para o entendimento do direito do consumidor. Para tanto, iniciaremos a abordagem a partir da análise da relação jurídica de consumo e dos direitos básicos do consumidor. O objetivo deste estudo é contribuir para que você se sinta preparado para identificar cada sujeito interveniente na relação, reconhecendo quais são os direitos do consumidor. Eu sou a professora Karina de Melo Jaimo e vou acompanhar vocês nesta aula de Direito do Consumidor. Vamos lá? A Constituição Federal de 1988 criou a necessidade de elaboração de uma legislação especial voltada à defesa dos interesses do consumidor e tratou a defesa dos interesses do consumidor como um princípio da ordem econômica nacional. Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor regulamentou a proteção do consumidor como uma norma de ordem pública e interesse social. Vamos passar agora à análise da relação jurídica de consumo, iniciando aí pela figura interveniente do consumidor, destacando no primeiro momento que compõe essa relação jurídica de consumo, de um lado o consumidor, de outro o fornecedor e no meio um objeto dessa relação, que pode ser um produto ou um serviço. Quando nós observamos aí o consumidor, o conceito é dado no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor e não apenas. Nós temos N modalidades de consumidor. Vamos observar juntos, a conceituação trazida pelo legislador no artigo 2º, que leva em conta a característica de ser o consumidor o destinatário final do produto ou do serviço. Vamos lá. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa conceituação do destinatário final, ela leva em conta duas teorias. Nós temos a teoria finalista, que ela restringe mais a possibilidade de que se enquadre enquanto consumidor aquela pessoa, porque ela estabelece que o consumidor tem que ser necessariamente o destinatário final, tanto fático quanto jurídico daquele produto, daquele serviço. O que significa dizer que se você compra determinado bem para implementar o seu processo produtivo, você, segundo essa teoria, não será considerado consumidor. Diferentemente desta, nós temos a teoria maximalista, que leva em conta apenas e tão somente para a configuração desse destinatário final, o consumidor como o destinatário final fático. Então, segundo a teoria maximalista, na primeira situação, no primeiro exemplo aí, você seria sim considerado consumidor. Temos ainda duas outras modalidades de consumidor tratadas em outros artigos do nosso CDC. Primeiro destaque está para o consumidor bystander, vítima do evento, vítima de um acidente de consumo. Nós temos uma visão mais ampla em que, de repente, você não adquiriu, você não utilizou aquele bem ou aquele serviço, mas você foi atingido por um acidente de consumo, como no exemplo nós temos o atropelamento por um ônibus, Se você estava transitando pela via e foi atropelado por um ônibus, você é considerado consumidor, vítima
do evento. E o segundo momento, a segunda acepção são os consumidores, a coletividade de pessoas que são expostas às práticas comerciais. E aí é muito evidente essa situação quando você chega em casa e observa um jornal, uma publicidade, não é? Sobre determinado bem, produto. Você está lá exposto a determinada prática comercial. Recebe um brinde de um produto, de um serviço e por aí vai. Também somos consumidores nessas situações. Temos a figura do fornecedor estabelecida pelo artigo 3º do CDC. Vamos ler. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Observem aqui, né, que o conceito de fornecedor ele é bastante amplo na nossa legislação e nós temos a possibilidade aqui do desempenho dessa sujeição enquanto fornecedor por qualquer pessoa, seja a pessoa natural ou a pessoa jurídica de fora do Brasil, né? Nacional ou estrangeira, pública ou privada. Então, temos aqui também o Estado enquanto fornecedor, ok? No artigo 3º, nós temos a definição do que deve ser entendido enquanto produto, não é? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. E aí fazemos o destaque que para o nosso CDC, aquelas amostras grátis, brindes e por aí vai, né? Cartão que chega na sua residência e você não pediu, tudo isso também é considerado produto da relação jurídica consumerista. Temos ainda a definição dos serviços, né? Que é serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Um destaque aqui para essa leitura, não é? Que muito se discutia jurisprudencialmente falando sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando se tem um contrato bancário, né? O artigo 2º não deixa dúvidas. Nós temos que as atividades de natureza financeira e bancária são tidas enquanto serviços, portanto, sujeitam-se à aplicação do CDC. Também, turma, é interessante destacar aqui que nós temos os serviços pelo CDC, qualquer prestação, ainda que não tenha sido solicitada ou que tenha o seu preço embutido em um produto ou outro serviço. Vamos destacar agora, nessa tela, os direitos básicos do consumidor. Eu vou ler todos e depois vou fazer o destaque para os principais. Temos o direito à vida, à saúde, à segurança, à educação, à informação, à não exposição a uma publicidade enganosa ou abusiva que é rechaçada pelo nosso CDC, revisão contratual, prevenção aos danos e prejuízos advindos da relação de consumo, acesso aos órgãos de defesa do consumidor, facilitação da defesa pelo consumidor, serviços públicos. Há, hoje em dia, uma preocupação com a tomada de crédito na praça, né? Então,
O crédito responsável também é um direito básico do consumidor, a observância do mínimo existencial e aquela informação que todos os estabelecimentos, enfim, têm que prestar por unidade de medida que está sendo comercializada. Vamos destacar aqui os mais importantes num primeiro momento, né? Nós temos que, além desse artigo 6º, que traz o rol, os direitos à vida, à saúde e à segurança do consumidor são os mais essenciais, os basilares, e são tratados em diversos artigos, né? Então, quando, por exemplo, há uma responsabilização pelo fato do produto ou serviço, né, nós temos uma responsabilização que vem trazer uma garantia ao direito à vida, à saúde, à segurança do consumidor, né? Também é importante destacar aqui o direito à educação do consumidor, pensando aqui no princípio do desenvolvimento sustentável, né? Que embora o ser humano seja aí ambicioso em todos os aspectos da sua vida, ele precisa de fato consumir para viver, mas ele tem que ser informado da destinação final adequada de cada um dos bens que ele consome e serviços. Temos aqui a necessidade da informação clara, precisa sobre os bens e serviços. Vamos falar adiante sobre essa publicidade rechaçada pelo nosso CDC. Temos ainda um destaque para a possibilidade de revisão contratual, né? Todas as vezes que se fizerem presentes cláusulas leoninas, abusivas num contrato de consumo, cabe a sua revisão. Vamos assistir juntos ao vídeo do promotor Dr. Denilson de Souza Freitas, que vem explanar aí alguns comentários sobre os 30 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor, completados aí no ano de 2020, recente, não é, turma? Vamos assistir? O Código de Defesa do Consumidor é o tema desta edição do MPSP+, que tem como convidado o Dr. Denilson, do Centro de Apoio Operacional Cível. Doutor, o Código reconhece que o consumidor é vulnerável nas relações de consumo. Em que medida que esta lei alterou este panorama? Exatamente. A vulnerabilidade é um princípio das relações de consumo. A nossa Constituição de 1988 reconheceu essa fragilidade, essa vulnerabilidade do consumidor e, no seu artigo 5º, tem um inciso, o inciso 32, que exigiu do legislador a defesa dos consumidores. Então, nós tivemos em 88 a Constituição e depois, em 1990, o Código repete essa vulnerabilidade, essa maneira de se trazer um equilíbrio às relações de consumo. E é um traço relevante, é um traço importante nas relações de consumo. Não mais, a partir de então, não mais se discute quem é a parte vulnerável, quem é a parte fraca na relação. Trata-se de uma presunção absoluta, por força de lei, e que deve nortear não só a sua interpretação, a interpretação das leis, a interpretação dos contratos, mas também a elaboração do próprio sistema normativo, de maneira a sempre atender a essa parte mais fraca na relação de consumo. A próxima pergunta é do seu colega, o Dr. Hélio. Vamos acompanhar. É uma grande honra participar dessa edição do MPSP+, em especial por ter a oportunidade de dirigir uma pergunta para o Dr. Denilson de Freitas, coordenador do Centro de Apoio Cível e do Consumidor, com quem eu tive o prazer de começar a trabalhar recentemente no desenvolvimento das atividades de referido Centro de Apoio. Se trata de um combativo promotor de justiça, com uma atuação destacada na defesa do consumidor e que tem feito um excelente trabalho à frente do...
Chegamos ao final da videoaula sobre o direito do consumidor. Não deixe de acessar a nossa plataforma e consultar os conteúdos, o Saiba Mais. Muito obrigada, turma. Tchau, tchau.